Meninas, vamos dar início à nossa preparação da bandeja pra gente fazer a nossa matização, tá bom? Essa aqui é uma bandejinha, tá? De isopor, que você pode estar encontrando em qualquer casa de embalagem, tá bom? Ou qualquer tampinha, qualquer superfície plana, tá bom? Pra gente estar fazendo a nossa matização. O importante é que ela seja reta. Para que serve a bandeja de matização? A bandeja de matização, ela serve para quê? Para manter sempre a tinta ativa, para que a gente venha matizar aqui e a nossa tinta venha ficar úmida sempre para a gente fazer os nossos desenhos. Você pode estar utilizando também lenço umedecido, tá bom? Você pode estar colocando aqui apenas uma vez, porque isso aqui não suja, tá bom? Isso aqui a gente sempre vai manter ele molhadinho, tá? Úmido, porque a gente vai colocar em cima o papel vegetal ou o papel manteiga, tá bom? Aqui é um lencinho umedecido, eu coloquei umas 3 folhinhas, tá? Você pode estar usando aquela toalhinha também, que ela é mais grossa, tá? Aqui eu tô borrifando um pouco de água. Tá vendo que ela vai ficar bem úmida? Não vai ficar encharcada, tá? Mas ela vai ficar bem umidazinha. Agora, eu venho colocar o meu papel vegetal ou o meu papel manteiga aqui em cima. Levemente eu pressiono, tá? Pra ver que ele vai ficar até geladinho, ó. Aqui a gente vai fazer a nossa matização. A folha, ela vai levantar um pouquinho. Você vai com paciência posicionar ela na posição e manter ela sempre plana, tá? Porque a gente precisa de um lugar plano pra gente estar matizando o nosso pincel. Se a água sobrepor um pouquinho, você pode vir tirar um pouquinho do excesso assim, tá bom? O importante é que ela fique totalmente plano e úmido pra gente trabalhar, sem muito excesso. Vou puxando, ó, e vou alinhando ela já. Prontinho. A nossa bandeja para matização está pronta. Aqui, meninas, eu tenho tanto a tinta PVA, a tinta ela sendo fosca, isso que importa. Eu tenho acrílica fosca, tá bom? É importante ela ser fosca, porque com o acabamento fosco, a gente sabe o momento que a gente pode estar finalizando o nosso desenho, tá bom? O importante da nossa matização é sempre ter uma cor clara e uma cor escura. Tipo, assim e assim não funciona, porque as cores ficam muito escuras. Assim e assim fica muito clara, tá? Então, o importante é o quê? Uma cor sempre uma cor escura com uma cor clara. Uma cor escura com outra cor diferente, mas que elas se combinem, porque na hora de matizar, elas não venham se misturar e ficar aquela cor bagunçada, tá bom? Então, isso é muito importante, trabalhar com tom sobre tom. Vou estar utilizando a tinta magenta, tá? Com o rosa, uma cor clara e uma cor escura. A vantagem da bandeja de matização é que a tinta acrílica fosca, ou a PVA, ou a tinta de artesanato fosca, elas secam muito rápido. E aqui, na superfície está úmida, ela vai manter essa tinta ativa, ela vai manter essa tinta molhada, tá bom? Ela vai durar mais tempo, ela vai demorar que ela seque mais rápido. Na aula de hoje, vou estar utilizando o pincel da Ceramic 321, número 2. Tá? Número 2. É um pincel reto, chato, tá? Vamos escolher o pincel ideal para mim trabalhar. Esse pincel aqui, ele é um pincel que tem as cerdas um pouco mais longa, tá? E eu consigo movimentar ele para ele ter um traço mais fino, ou apertando ele e abrindo, ele vai ter um traço maior, tá bom? Então, ele funciona como número 2, tá? E ele também pode ser um mini pincel também, dependendo pela pétala que você deseja fazer. Toda vez que eu for
utilizar o meu pincel, eu tenho que molhar ele, tá? Então, eu vou molhar ele, tá? Vou deixar ele úmido, tiro o excesso, tá? E sempre, toda vez que eu for guardá-lo ou pegá-lo novamente, eu deixo ele bem fininho, tá vendo aqui, né, gente, ó? Ele tá super fininho, ó. Ele tá super fechadinho. Então, esse é o pincel perfeito, independente da marca que você tenha disponível aí. O importante é que ele feche assim. Toda vez que for comprar um pincel, tiver um borrifadorzinho leve, fecha as cerdas dele. Se ele fechar e ficar nesse ponto de faquinha, é o pincel ótimo para você trabalhar, tá bom? Então, antes de colocar a tinta no pincel, ele tem que estar úmido, tá? Ele não pode estar seco, tá bom? Então, você vai fazer isso, tirar a umidade dele, ele não tá molhado, mas ele também não tá seco, tá? Agora, a gente vai fazer o recarregamento de tinta na quantidade ideal para a gente fazer a nossa matização. Meu pincel está fechadinho, bonitinho. Vou inclinar ele. Olha a posição que eu estou do meu pincel. Estou inclinada. Agora, eu vou vir aqui, vou pegar 50% da tinta mais escura, ó. Mergulho meu pincel até a metade. E depois a outra cor. Ainda com a minha mão inclinada, olha a posição como o meu pincel se encontra. Eu vou deitar o meu pincel, ó, na altura do apoio da minha mão e vou arrastar levemente, ó. Não preciso apertar, somente dar aquela puxadinha de leve. Viro o meu pincel e faço isso, não ponho em cima aqui. Coloco bem na pontinha e faço o outro lado. Venho novamente, faço um desse e um desse. Tô pronta para mim fazer a minha pétala, a minha flor? Ainda não. Matização tem que ter paciência até você sentir que seu pincel está corretamente carregado e você ver que ele tem tinta para você fazer o seu desenho. Novamente, eu venho aqui, faço o recarregamento da minha tinta e venho para a matização novamente. Pincel deitado, aperto levemente e puxo. A tinta, elas tem que estar brilhando no meu pincel. Não com muito excesso, tá? Mas de maneira que eu passe ela e escorregue, que eu sinta que tem tinta ali. Isso eu posso fazer quantas vezes eu for necessário. Prontinho. A tinta está recarregada, olha o pincel, ele está fechadinho, tá? Isso é muito importante. E a tinta está brilhante no meu pincel. Essa matização está correta, você vê que tem a cor clara na ponta, o degradê no meio, a cor mais escura que é a profunda, tá? Então, isso aqui tá certo. Manter sempre uma organização na hora de matizar, tá? Então, é muito importante você manter essa organização para que a tinta ela não venha entrar, você colocar, abaixar aqui a sua tinta clara, tá? Na parte mais escura ou a escura invadir a parte mais clara, tá? Então, isso é muito importante, manter a matização. Lembrando sempre a posição inclinada da sua mão, do seu apoio com o pincel deitado, tá? Então, isso é muito importante para que venha matizar o pincel certinho. Sua matização não está assim, tá errado. Seu pincel está aberto, está errado também. Eu preciso dele estar assim, fechadinho, para me conseguir fazer a minha marcação, ok? Então, vamos lá, reforçando os erros do pincel. Apertar o pincel demais, tá? Usar cores que não combinam, posição errada do pincel na hora de matizar e usar o pincel seco. Então, as cores que não combinam são cor muito claras com cores muito claras e cores muito escuras com cores muito escuras, tá bom? Pincel sempre úmido,
tá? De ponto de faquinha pra gente conseguir fazer a nossa marcação. Vamos lá, o correto então. Inclinar o pincel para fazer a matização, sem apertar as cerdas, puxar levemente e manter a tinta organizada, tá? Manter uma disciplina aqui na sua área de matização. Usar as cores certas e carregar o pincel corretamente. Então, isso daqui você fazendo tudo certinho, a sua matização, na sua bandeja de matização, você colocando em prática as marcações, tá? Vai sair tudo certo. Aqui eu finalizo a explicação sobre a matização na bandeja, os movimentos e a posição correta do pincel, os erros e os acertos sobre a matização, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, que assim que der eu respondo tudo para vocês. Quero também que depois vocês façam esse treino sobre matização, tá bom? Sobre treino da posição do pincel, corretamente como fazer a matização, e coloque uma foto no comentário do seu treino.